Bom dia, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos acerenando o coração, tranquilizando a mente. Se vocês puderem, respirem fundo, prenda a respiração, solta. Hoje vamos falar sobre medo. Medo que nós mulheres temos de crescer. Vamos refletir juntas sobre esse tema? Encaminha essa live para alguém que precisa aprender com a gente esse movimento de aceitação de si mesmo e dos nossos dons, né? Das nossas potencialidades. Eu vou começar me apresentando, tá? Meu nome é Elaine, vou baixar aqui um pouquinho, gente, a música. Meu nome é Elaine, sou terapeuta sistêmica. Eu trabalho com as ferramentas de constelação sistêmica dinâmica e alinhamento energético. Os meus movimentos terapêuticos é para promover autoconhecimento, porque através da constelação sistêmica e do autoconhecimento adquirido após o contato com essa terapia, eu transformei a minha vida. Eu estava militar até bem pouco tempo, e depois desse movimento interno, onde eu me reconecto com a minha história e com quem, né, a minha alma gostaria de ser nessa existência, eu fiz o pedido para sair do serviço militar e me tornei terapeuta após essa aventura. Esse movimento que eu faço aqui às sextas-feiras é um movimento onde eu dou o meu conhecimento para vocês no intuito de crescimento interno e no intuito também de uma contribuição para o mundo, porque eu entendo muito que somos seres que se elevam na contribuição e no relacionamento. Hoje nós vamos falar especificamente do medo que nós mulheres temos de demonstrar a nossa força, o nosso crescimento, o nosso sucesso. Eu fiz um post, eu escrevi esse post, na verdade eu não chamo nem de post, né? Porque são criações minhas e são textos meus. Também sou escritora. Tenho 2 antologias publicadas, uma coletânea dos textos que eu escrevi junto de outros autores. E eu escrevendo a respeito disso, só que eu tenho uma necessidade muito grande de colocar para o mundo mesmo, gente. Eu sou muito, um valor meu é a utilidade. Então quando eu escrevo algo, eu quero que vá para o mundo. Então eu transformo esses textos em posts, né? Dentro da minha, porque é uma coisa só. O meu trabalho reflete quem eu sou reflete o meu trabalho. Então não fica desconexo. É o que eu penso, é o que eu faço, é a minha cachaça, falar sobre autoconhecimento, é ajudar no desenvolvimento pessoal das pessoas, é realmente o que me motiva nessa existência. Então eu coloquei esse post lá e nos stories eu ia trazer algumas sequências para falar a respeito desse assunto, do medo que a gente tem de ser grande. Só que eu entendi que dentro ali dos stories ia... Ui! Caí aqui, gente. O negocinho tá mole. Ai, meu Deus. Eu entendi que ali dentro dos stories ia ficar muito curto, né? O tempo que a gente tem ali pra gente explanar sobre esse assunto. Então eu quis trazer hoje pra essa live. O que a gente precisa primeiro fazer acontecer aqui agora com quem tá aqui nesse momento assistindo essa live ou quem vai assistir depois? Primeiro é a gente aceitar que a gente tem medo de crescer, tá? Porque a gente tem muitos movimentos nossos que a gente fica na negação. Já reparou? Tá circulando aí um vídeo da Prioli, que é a jornalista, né? Acho que é Gabriela Prioli, se eu não me engano.
ela falando do quanto que a gente se importa sim com a opinião dos outros na nossa vida. Então, muitas vezes a gente vai fazer essa pergunta, não, a pessoa, não me importo, não ligo. E no fim, sim, gente, a gente se importa sim com a opinião dos outros a respeito de nós mesmos, tá? E sobre o medo de fazer sucesso, deixa eu fechar aqui, gente, calma aí. Sobre o medo de fazer sucesso, a gente tem que assumir a partir de agora, nesse momento aqui nessa live, que sim, temos esse medo, né? Porque senão não vale a pena nem assistir o final da live. Para você que tá aqui pode sair, e para aquele que vai começar a assistir depois também, para aquela que vai assistir depois também, nem adianta continuar. Por quê? Primeiro a gente tem que assumir isso pra gente, porque a gente só transforma aquilo que a gente aceita. O conhecimento, o autoconhecimento é justamente para te trazer para esse lugar do que você conhece a respeito de si, né? Então, assim, a gente vai trabalhar energeticamente, a gente vai trabalhar com as terapias, a gente vai trabalhar com o autoconhecimento, aquilo que a gente conhece a respeito de nós mesmos. Então, temos sim essa necessidade e esse medo, tá? Interno de fazer sucesso. E aí eu vou explicar no decorrer da live o porquê que nós temos esse medo, né? Principalmente a gente mulher. Porque na nossa formação, e aí eu vou falar de pessoas da minha idade, eu tô com 42 anos, um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais madura, mas a nossa cultura, a nossa criação fez a gente acreditar, e aí a gente vai falar um pouquinho de crenças, fez a gente acreditar que a gente deveria escolher entre as coisas. Meio que, principalmente se somos mães, a gente tem que escolher entre maternidade e profissão. A gente tem que escolher entre dar certo na maternidade, dar certo no amor, no relacionamento, ou a gente dar certo naquilo que a gente quer expressar no mundo. Eu falo aquilo que a gente quer expressar no mundo dando sentido ao trabalho, porque é assim que eu entendo o nosso trabalho. A gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, né? Quem é CLT, quem também empreende, a maior parte dos nossos dias a gente está focada, né, num trabalho que a gente quer empreender, ou pra gente, ou servindo a empresas. Então, nos fizeram acreditar que a gente, como mulher, fomos criadas para servir. É só a gente reparar um pouquinho as brincadeiras que a gente tem quando criança, menina, e quando criança, menino. O menino, ele pode ser muitas coisas, né? Ele pode ser o astronauta, ele pode ser o cientista. Gente, eu estou falando da minha geração para trás ou um pouquinho antes, tá bom? Um pouquinho depois, desculpa. Claro que as nossas crianças de hoje, a gente já entendendo a necessidade, né, de colocar as mulheres numa mesma possibilidade de sonhar, as coisas estão um pouco diferentes. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 11 e um filho de 5 anos, e eu falo pra ela, filha, você pode ser o que você quiser. Mas quando eu era criança, não era muito assim que funcionava. Então, a gente naturalmente, socialmente, culturalmente, a gente acaba sendo criadas para servir. E quando a gente quer obter sucesso, a gente sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha, uma culpa mesmo. Porque parece que a gente tem que deixar e abandonar as outras coisas, né, as outras facetas da nossa maternidade, a nossa vida matrimonial, vamos colocar assim, ou de relacionamento. Parece que a gente tem que colocar tudo isso na frente daquilo que a gente quer expressar no mundo, do sucesso do nosso trabalho. E quando a gente não faz isso, a gente vive na culpa. Quem aí se identifica? Vai colocando aqui pra mim. Não quero falar sozinha não, tá, gente? Essa live de hoje aqui, ela dá uma aula fechada pra gente conversar. Pode ser que ela passe, inclusive, dos 30 minutos, que geralmente são os nossos encontros nas sextas-feiras. Mas eu quero entregar isso para vocês gratuitamente aqui, para a gente pensar juntas. Então, tudo aquilo que fizer sentido, vocês ficam, absorvam, usem na vida de vocês. Aquilo que não fizer sentido também, deixa ir,
Não traga para si aquilo que não cabe no momento dentro de vocês mesmos. Então, essas crenças a respeito do sucesso, do que é ter sucesso, do que é fazer sucesso, porque nos impedem, porque parece que a gente tem que escolher. Ou eu vou fazer sucesso sendo mãe, ou vou fazer sucesso sendo esposa, tendo um companheiro ou uma companheira, né? Ou sim, eu posso focar no trabalho. Esse peso todo, a gente está aqui falando da disparidade entre você ser mulher e querer o sucesso e você ser homem e querer o sucesso. Só que eu já não acredito mais, gente, nessa... E aí é um caso pessoal meu, tá? Eu não acredito mais nessa briga ou nesse conflito entre o que é masculino e o que é feminino. Porque dentro de nós temos as duas energias. Quando a gente se conhece, quando a gente se apropria disso, a gente realiza pelo masculino, intui pelo feminino. Todos temos. Então, não é para gerar conflito essa live, não é para dizer, nós mulheres, sofremos e tudo mais. Só que a gente também tem que trabalhar com fatos. Então, eu falo para mulheres, então eu aqui também não vou passar pano e nem vou colocar peneira, né? Como é que fala aquela expressão, gente? Esqueci agora. Tapar o sol com a peneira. Então a gente tem que entender sim que temos essas dificuldades quando a gente, estando adultas, sentimos essa culpa, que às vezes a gente não consegue nem identificar o porquê. Por que temos medo de aparecer? Por que temos medo de crescer? Sabe? Então, por que temos medo de ser grande? Como eu coloquei no post, que tá no feed, quem não leu, leia, é bem pequenininho, eu vim discorrendo todo o meu contato com esse meu medo interno de aparecer e crescer, né? Porque nos ensinaram também, a gente já escutou muito isso, que aquela árvore que dá frutos, ela leva pedrada. Quem aí já escutou isso? Coloca aí pra mim. Quem aí já escutou essa expressão, né? Quando a gente começa um pouquinho destoar, e aí eu vou usar essa palavra, quando a gente começa a destoar um pouquinho das outras pessoas, a gente começa a receber pedrada. E aí, eu coloco no texto que muitas vezes nesses dias de pedra, né, onde eu ficava muito entristecida com o que acontecia, eu conversava com a minha mãe e a minha mãe falava isso: minha filha, a árvore que dá frutos leva pedrada. E eu sempre achei isso muito injusto pra cacete mesmo. Eu sempre achei isso muito, muito... Porque a gente não tá acostumada, gente. E aí eu vou falar, gente, como sociedade, como raça humana, a gente não tá acostumada a vibrar pelo crescimento do outro. O crescimento do outro nos incomoda. E eu falo isso para todos nós, para todas nós. Quando a gente... E aí é interessante porque quando a gente vem de um mesmo lugar, o que acontece quando aquela pessoa destoa e ela consegue algo além? Quem tá no mesmo sistema, quem tá no mesmo lugar, e quando a gente fala sistema, a gente pode falar sistema familiar, um conjunto de pessoas é um sistema. Então vamos dizer que você nasce num lugar, né? E aí você tá ali, você foi criada no mesmo jeito, no mesmo bairro, com vários amigos, colegas de infância e tudo mais. E você, diferente das outras pessoas daquele lugar, você destoa e você ascende um pouco em direção ao sucesso. Aquelas pessoas, ao perceberem que você fez essa ascensão, o que elas pensam inconscientemente? O que elas sentem inconscientemente? Se a fulana, vou pegar aqui uma pessoa que tá aqui, a Camila. Se a Camila conseguiu, eu também deveria conseguir. Por que eu não consigo? Então, para lidar com aquela frustração interna de que ela não consegue, porque se vieram do mesmo lugar, ela também deveria conseguir, né? Para lidar com essa frustração, ela culpa.
E a gente, para sair desse sistema, né, onde todos estão no mesmo lugar e a gente destoa, porque a gente obtém o sucesso, porque a gente obtém a notoriedade, a gente também sente culpa. Então diz pra mim quem tem essa experiência de quando, no momento que você avança um pouco, parece que você volta 10 passos atrás. Porque a culpa é tão grande, que a gente se sabota. E a gente não se sabota conscientemente não, tá, gente? A gente se sabota inconsciente. Aí a gente procrastina, a gente não dá conta, a gente perde o tesão por aquilo que a gente estava fazendo, a gente se perde no meio do caminho, se perde na direção daquilo que a gente queria, porque a culpa, ela é enorme. A gente sair, ascender desse lugar, a gente tem que carregar a culpa. E a gente só carrega a culpa batendo no peito, ok, vamos lá? E aí eu vou ensinar pra vocês aqui no decorrer da live, quando a gente tá na adulta. Quando a gente tá na criança, a gente não dá conta. E muitas vezes, quem tá ditando regras na nossa vida é a nossa criança interior ferida. É a criança que quer ser igual, é a criança que quer pertencer, é a criança que quer ser amada, quer ser acolhida a todo custo. Claro que adultas que somos também queremos, mas a todo custo não, né, gente? A todo custo não. Vendendo nossa alma, não. A gente quer ser amada, a gente quer ser admirada, reconhecida, a gente quer tudo isso. Mas vendendo quem somos fica pesado. No texto eu coloquei, né? A gente vai se apequenando para caber. A gente vai se vendendo por aí. Tanto que eu coloquei, a cada parte minha que eu vendia, minha alma encolhia. Porque a cada lugar que você não cabe e você fica menor para poder caber, você vende parte da sua alma. Você vende aquilo que você deveria ser, mas não é, pelo medo. Então, não tem como ficar impune com essa violência que fazemos a nós mesmos. Não tem como, gente. Ei, bom dia pra quem chegou, Jane chegou. Gente, vai... Ui, aí, caí de novo, depois eu tenho que ajeitar isso aqui. Diz pra mim, gente, se tá fazendo sentido pra vocês. E aí, né, eu coloquei aqui, a gente como mulher tem que provar 1000 vezes que sabemos. A gente criou uma expectativa muito grande pra gente. Eu tenho visto, né, nos meus atendimentos, mulheres incríveis, com trabalhos incríveis, mas que não se satisfazem com elas mesmas, ou com a aparência, ou com o trabalho. Por quê? Porque a gente tem um patamar muito alto, gente. A gente tem uma expectativa, e não só uma expectativa interna sobre nós, não. Uma expectativa externa também sobre nós. Né? Acaba que a gente tem que provar 1000 vezes, 2000 vezes que somos boas. Comparado isso com o masculino, não é dessa maneira. Eu sei porque eu trabalhei a vida inteira numa profissão predominantemente masculina. Então, a gente tem que provar, tem que estudar muito mais, tem que ter afinco, tem que ter pontualidade, a gente tem que estar ali bem o tempo inteiro para a gente conseguir um espaço ao sol. Então, isso também gera um desconforto. Isso também gera um despertencimento nosso. Porque se a gente está o tempo todo tentando ser perfeita e isso não existe, a gente fica frustrado o tempo todo. Quem concorda? Porque se eu tento ser quem eu sou e tento fazer o que eu devo fazer da melhor forma possível, concordando, né, com os meus altos e baixos, concordando com a minha ciclicidade, concordando que nem sempre vou estar bem, concordando que não preciso ser perfeita para ser aceita, para ser amada, eu consigo não baixar
o nível de perfeição para que eu seja menos. Vê se vocês me entendem. Mas que a gente consiga, uma vez ou outra, comemorar aquilo que transpomos. Comemorar aquilo que realmente fizemos a mais. Só que a gente não consegue, porque a régua está lá em cima. Então, todo momento, a gente está tentando passar e aquela régua vai aumentando. Então, é impossível que a gente se sinta realizadas, impossível que a gente se sinta pertencente, porque a gente mesmo se cobra demais. E existe também uma cobrança externa em nós, mulheres. Importantíssimo que a gente... Opa, calma aí, gente, deixa eu entender. E essa live aqui é justamente para isso. Para a gente entender isso e abrir mão dessa querência por essa perfeição que não existe. Porque é difícil pra caramba. E não pense você que isso não está no seu inconsciente. O inconsciente coletivo, ou o nosso inconsciente que nos comanda, mais de 95% das nossas ações está impregnado dessas percepções. Então, não vem me dizer... A gente falou isso no início da live. Não venha me dizer, não, eu não ligo, eu não tenho medo de sucesso. Temos o tempo inteiro. E é por isso que quando a gente tá... E eu me incluo, tá? Eu tô me incluindo também. E é por isso que quando a gente tá muito próxima de dar certo, a gente dá vários passos atrás. Por quê? Porque a gente não banca. A gente não banca. Nós não fomos ensinadas a bancar. Então, existe, né, até a própria concorrência feminina. Dentro da maternidade, quem é mãe aí sabe, existe uma concorrência feminina. Eu lembro, na minha primeira filha, que hoje está com 11 anos, gente, eu tinha... Tá coçando aqui, calma aí. Era uma dificuldade para mim, porque parecia uma corrida nas crianças da família, sabe? Tinha outras crianças da mesma idade da família, e eu ficava... Aí as pessoas ficavam falando, nossa, a minha já tá andando, a sua não tá andando, a minha já calça chinelo, a minha não calça chinelo. Existe isso, gente, entre nós mulheres. Ei, Lelê, minha filhada, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda, é a primeira vez que você veio aqui, né? Então essa concorrência e essa falta de irmandade nos faz ter medo do sucesso, porque a gente não quer seguir sozinhas. A gente tem medo de ficar só. E aí, quando eu falo isso, o que existe também no outro extremo? É aquela mulher que entende que ela tem que batalhar contra tudo isso e ser a guerreira. E provar para todo mundo que ela consegue, provar para todo mundo que ela dá conta, provar para todo mundo... E aí ela fica exausta. Eu era essa mulher guerreira. Porque ficamos exaustas o tempo inteiro para dar conta de tantas demandas para que a gente se aceite. Tá tudo interno. Quando você tira todas essas máscaras, né? Quando você se olha de frente, você vê que tudo aquilo que você faz, e faz, é para você ser amada. É para você ser aceita. E muitas vezes ser amada por você mesma. Fiquei toda arrepiada aqui, gente. Muitas vezes ser amada e ser aceita por você mesma. Quem aí já fez uma coisa por obrigação, porque não queria fazer, mas disse sim, fez, e aí falou assim, agora eu durmo com a consciência tranquila. Por quê? Porque não quer bancar o não que deveria ter dado. Não quer bancar, não ser a boazinha, não ser a queridinha, não ser a que faz tudo. Não quer bancar. E assim a gente vai vendendo partes nossas por aí. A troco de afeto, a troco de amor, a troco de dinheiro, a troco de um pouco de atenção,
a troco de pertencer. E assim a gente vai ficando vazias. E vazias a gente não realiza nada. Então o nosso medo de crescer e aparecer é porque se a gente destoa um pouquinho, a gente realmente aparece. Se a gente faz um pouquinho diferente, a gente vai... vão notar. Vamos ser notadas. Vamos bancar isso, gente? A gente consegue se bancar nesse nível? Nem sempre. Então a gente vai se apequenando para caber. A gente vai se fragmentando para caber. E quando eu falo isso, eu quero trazer para vocês não esse esforço da mulher guerreira que eu estava falando antes e queria continuar nessa linha aqui. Quando a gente reconhece, quando a gente começa a se pertencer e começa a se bastar, a gente entende que existem formas diferentes de fazer as coisas. Muito ligada a quem somos como mulher. Muito ligada à nossa formação biológica. Né? Muito ligada a quem somos na essência. Então a intuição, a sensibilidade, isso faz parte do que é feminino. Os homens também têm essa parte, né? Que é a energia aí. Os homens também têm e podem acessar. Isso é intrínseco nosso. E a gente passa por cima de tudo isso. De tudo isso que é nosso dom. A gente atropela tudo isso para andar conforme os moldes da sociedade culturais. Porque ninguém tá aí levantando bandeira pra gente se ouvir. Eu tô, né? Meu trabalho aqui é esse. Minha missão aqui é essa. Pra gente se ouvir, se reconectar com o nosso corpo, sabe? Escutar a nossa intuição. Mas se a gente for, né, pro grande mercado de trabalho, ainda não temos essa sabedoria. Que é você se valer. Como seria mais bem gerida a nossa sociedade se nós nos valêssemos dos dons naturais das pessoas? Né? Quem é mulher tem o dom natural, quem é o homem tem o dom natural, o ancião, a anciã tem o dom natural, que é a sabedoria, a experiência. Nós atropelamos tudo isso e descartamos aquilo que não é igual. Descartamos o diferente, aprisionamos, destruímos inclusive. Porque eu não sei vocês, mas a gente destrói as nossas crianças, né? Com uma palavra, você não consegue, não é assim. A gente faz isso, e eu vou falar isso, gente, como mãe que sou, porque muitas vezes a gente faz isso pelo amor. Nossos pais fizeram isso com a gente por amor, para nos proteger, né? Aí se tem um filho um pouquinho diferente, você vai ali moldando, encaixotando, nananã, até ficar igualzinho os outros para ser aceito, porque a gente não quer, nossos pais não queriam que a gente sofresse e a gente não quer que os nossos filhos sofram. Só que é a hora, é urgente e é agora. Pareceu slogan de político, gente. Não vou me candidatar não, tá? Fiquem tranquilos. A hora é agora. Pra gente olhar para quem somos e aceitar as nossas diferenças internas. Porque se a gente entende a vida como uma grande teia e cada um tem a sua contribuição, a gente deve ao mundo quem somos de verdade. E não aquilo que fizeram da gente. A gente deve ao mundo quem somos de verdade e não aquilo que fizeram da gente. E pra gente ser de verdade, nem sempre a gente vai agradar.
Pra gente ser de verdade, nem sempre a gente vai agradar e fazer o jogo. Volto a falar, há maneiras de fazer tudo isso amorosamente. E o amor que eu falo aqui é o amor por nós mesmos. Porque a gente só ama externamente a partir do momento que a gente ama quem a gente é. Não existe o amor a outra pessoa se você tem que se vender a todo momento por esse amor. Esse é um amor doente. Eu não vou falar amor doente, não. Gente, meu nariz tá coçando muito, calma aí. Eu vou falar o amor adoecido. Existe, gente, o amor fica doente. O amor fica doente. Porque a gente acaba se vendendo pra gente receber essas migalhas de amor, tá? Então, esse medo de crescer e ser vista, ser notada, a gente vai ficando quietinha. Vamos ficando aqui no cantinho, né? Vamos ficar pequenininha pra ninguém me ver. Vamos ficar... E aí eu coloquei isso no texto, né? Queria tanto não crescer. Queria tanto não ser notada e não ser vista. E quando eu falo não ser vista, é nesse lugar de fragilidade, de vulnerabilidade, de grandeza principalmente. Porque no sofrimento e no problema temos companhia. Fora isso a gente não tem, fora isso é solitário. O sucesso, a prosperidade é solitária. A solução é solitária. Já reparou que quando a gente está com problema ou a gente está com dificuldade, a gente tem com quem falar, né? E somos ouvidas. E as pessoas, eu também. Aí eu vou e falo assim, mas eu tô com essa dificuldade. Aí a pessoa, eu também. Aí a pessoa vem com uma dificuldade maior. E a gente tem, né, esse grupo. A gente pertence a esse lugar. Ousa dizer, não, eu não tenho problema. Ousa dizer, eu não tenho essa dificuldade, eu estou feliz. E aí o feliz aqui é o feliz consciente, né? É aquele feliz, são os momentos felizes que vamos vivendo no decorrer da vida, tendo instrumentos, sendo instrumentalizada para lidar com os desafios. Esse é o feliz, ok? O feliz que tá feliz o tempo todo não existe. Isso existe nas histórias infantil que viveu feliz para sempre e tá tudo certo. Ousa você dizer isso. Você fica solitária. E muitas vezes, e aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que bancar a culpa de estar solitária por escolher se mostrar feliz pro mundo, por escolher ter a solução. Porque de nada adianta, filho, João, baixinho, tá? Porque nada adianta a gente fazer todo esse movimento interno, a gente voltar para nós mesmos, se for só pra gente ter o conhecimento de quem a gente é e continuar no sofrimento, na dor e na lamentação, gente. Claro que temos estágios, né? A gente tá num processo. Mas não adianta nada colher esse monte de informação a respeito da gente e continuar no sofrimento, na dor, na lamentação, no julgamento, olhando para trás, culpando os pais, culpando o marido, culpando o outro. Então, quando a ignorância, né? Enquanto você não sabe, tudo bem. Mas depois que você toma e você tem um conhecimento, a sua responsabilidade é maior. Concorda? Não dá para desver o que você acabou de ver. Então, cuidado com o conhecimento. Cuidado, porque ele cobra a sua tarifa. Não dá pra gente ter conhecimento a respeito da vida, a respeito de quem somos e continuar na mesma ladainha, culpando os outros.
E aqui eu vou abrir um parêntese que eu entendo que cada um tem o seu tempo. Eu entendo que cada um vai ter um período de maturação. Mas pelo menos racionalmente entenda que a responsabilidade por quem somos é nossa. Responsabilidade pelo que queremos é nossa. Porque aquilo que fazemos, né? Aquilo que fazemos por nós ou deixamos de fazer por nós, a responsabilidade é nossa, gente. Então, quando a gente deixa o tempo passar demasiadamente, a culpa vem, o remorso vem. Então, se a gente... E aí eu vou falar agora das raízes sistêmicas. Chegou o Marcelo, bom dia, pastor. Tudo bem? E a Miriam colocou, gente, que verdadeiro. O que foi, Miriam, que te tocou aí? Rô, fala aqui pra mim, o que foi que você achou verdadeiro? As raízes sistêmicas da gente ter medo de aparecer e ter medo de ter sucesso, a gente pode estar inconscientemente ligadas a pessoas do nosso sistema que também tiveram esse medo ou que não puderam obter esse sucesso. Não puderam por N motivos. E a gente pode se vincular a essa energia da nossa ancestralidade. Então, se a gente tem esse movimento de que a gente está indo, daqui a pouco a gente volta. A gente está indo, daqui a pouco acontece alguma coisa externa e a gente volta. Investigar em constelação, são as ferramentas que eu trabalho que faz esse movimento, né? A constelação e o alinhamento também faz. Investigar isso inconscientemente, o que está te fazendo dar 2, 3 passos para frente, 10 para trás. É possível que a gente visualize esses vínculos na constelação. É possível que a gente faça essa limpeza energética no alinhamento energético também. E você pode fazer essa investigação interna. Quem na minha família, ou antes de mim, né, tem esse movimento? Por que eu não banco ter sucesso? Por que minha criança interna diz que não pode? Para onde a minha criança interna está olhando? A gente também consegue visualizar isso com a constelação. Tenho atendido pessoas que trazem temas, por exemplo, temas de relacionamento, e quando a gente vai fazer a constelação e vai investigar isso internamente, o problema dessa cliente está lá na família original, pai e mãe. Então, é muito complicado para a gente lidar com tudo isso sem ter esses conhecimentos internos sobre nós mesmos. Por isso que eu faço isso com os meus atendimentos. Os meus atendimentos é para promover esse autoconhecimento, porque é isso que liberta. Conhece-te a ti mesmo. Importantíssimo que a gente faça esse movimento. E aí eu falo de novo, não adianta ter todo esse conhecimento se for para continuar com a mesma postura e continuar no mesmo lugar. Então por que a gente tem medo de ter sucesso? Por todos esses motivos que trouxe aqui hoje. Investiga aí, para você que chegou agora, vê a live do início, sabe? Assiste depois novamente, fazendo essa interseção do que eu trouxe, do que eu falei com a sua história. Isso já é um ganho imenso. É um ganho de clareza imenso na sua história. Porque a gente só transforma aquilo que a gente conhece, a gente só muda aquilo que a gente aceita. Então, entenda que se viemos no mundo com um propósito, se viemos no mundo com uma missão, e cada vez mais eu acredito que a missão interna de cada uma de nós é ser quem a gente é na essência. Se a gente não faz isso, a gente está frustrada, a gente está infeliz,
a gente está desconectada, a gente está sem prosperidade, a gente está sem relacionamento. Porque existe algo dentro, entre os nossos corpos físicos, emocionais, mental e espiritual, que está em conflito e guerra constante. Porque se eu ainda não me abrir para essa realidade natural da vida, eu estou o tempo inteiro em conflito interno. E se eu estou internamente em conflito, a minha vida externa está em conflito. Eu quero ler para vocês aqui uma citação. Só um minutinho, gente. Filho, baixinho, tá? Eu quero ler uma citação para vocês do Bert Hellinger, que é o pai. Ei! Gente, como é o nome disso aqui? Os comentários estavam lá em cima, eu não estava vendo o que vocês estavam colocando. Deixa eu ler aqui para vocês. Ei, Chavante, seja bem-vindo, meu amigo. Gilvan também chegou. Miriam colocou: da gente ficar sozinha quando está bem. Exatamente. É verdade, tem essa sensação, faz muito sentido. Se sentir travado é a mesma coisa de ter medo do sucesso. Tem que entender por que tá travado, né, Marcelo? Tem que entender por que tá travado. E se está travado, tá? Ainda tem isso. Quem não viu meu reel sobre procrastinação, depois dá uma rodada lá no feed, tá logo no iniciozinho. Eu falando sobre a procrastinação. Porque às vezes a gente tem preguiça, gente. Hoje eu tô danada, né? Tô só dando chinelada. A gente tem muita preguiça de pensar, inclusive. Eu tô me incluindo também. Então, a gente ouve assim: isso aqui é ser procrastinador. Isso aqui é ser procrastinadora. Aí eu vou e pego: eu sou procrastinadora. Percebeu se é procrastinação mesmo? Ou só que você tá perdida? Você não sabe nem pra onde você tá indo. Você não sabe qual o seu objetivo. Você não sabe qual o seu sonho. Você não sabe quais são as suas qualidades. Quais são os seus defeitos. Você não sabe daqui a um ano como que você quer estar. Você não sonha mais. Aí você vira pra mim e fala assim: eu sou procrastinadora. Você não é procrastinadora, você não tem clareza. Você se perdeu e tá perdida. E tá tudo bem. Eu falo de um lugar, isso eu tenho lugar de voz. Eu falo de um lugar da onde eu estava exatamente assim. Então, para onde eu atirasse, para onde eu tentasse sair, eu não acertava. Porque eu não sabia para onde. Eu não sabia quem eu era, gente. Então, se você não sabe quem você é, o mínimo de autoconhecimento, você não vai para lugar nenhum. Se você não tem raízes fortes, bases fortes, num impulso consciente de se harmonizar com seu pai, com a sua mãe, com seus ancestrais, você está vazio, você não tem raiz. Como que você vai se edificar num terreno sem raiz? Diz para mim. Vocês já viram uma árvore frondosa, grande, imensa? A quantidade de raízes, a quantidade de nutrição, a quantidade de profundidade que existe abaixo daquela árvore é imensurável. A nutrição que vem a partir daí é imensurável. Sem raízes, sem esse conhecimento de quem somos, a gente não tem como seguir adiante. Isso a constelação te traz, isso o pensamento sistêmico te traz. Isso o alinhamento faz essa reconexão. E outras terapias também. E você também aí sem terapia nenhuma. Pronto. Tenha esse conhecimento a respeito de si mesma. Tenha esse entendimento dessa necessidade interna. Isso que é importante. Eu vou ler a citação aqui do Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, que ele fala a respeito desse medo que a gente tem de ser feliz, de dar certo,
Ele fala assim, né? A felicidade que dá medo, tá? Diz pra mim, gente, se fez sentido pra vocês a live de hoje. Vai colocando aí, por favor, enquanto eu vou lendo aqui. Se fez sentido, coloca assim, fez sentido pra mim, tá? Pra eu ter aqui um termômetro daquilo que vocês precisam e daquilo também que eu estou, né, apta a conversar com vocês e também canalizar essas informações. Ele escreveu o seguinte... Filho, baixinho, tá? A felicidade é muitas vezes sentida como perigosa porque traz solidão. O mesmo se passa com a solução. É tida como perigosa porque traz solidão. No problema e na infelicidade, temos companhia. O problema e a infelicidade se associam à inocência e à fidelidade. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associados a sentimentos de traição e culpa. Por isso, a felicidade e a solução só são possíveis quando enfrentamos esse sentimento de culpa. Quando ele traz aqui, gente, o problema e a infelicidade se associam à inocência e à fidelidade. O que ele quer dizer? A inocência é quando a gente está na vítima. Lembra que eu falei um pouquinho atrás? Quando a gente está no problema, aí as pessoas chegam, aí a gente é notada, a gente é querida, e tá tudo certo. Isso não é um julgamento de valor. A gente tem, às vezes, essa necessidade, né? Todos temos a vítima dentro da gente. Só que cuidado para isso não ser a maior parte da sua personalidade. Cuidado. Para que isso não seja, né, tão grande, maior do que você mesma. Porque assim você não sai desse lugar. A inocência e a fidelidade. A fidelidade é a fidelidade ao nosso sistema. Se está todo mundo na merda no seu trabalho, não tô falando família não, tá? Eu tô falando no seu trabalho. Tá todo mundo na merda no seu trabalho, né? Todo mundo reclama do trabalho, todo mundo ganha pouco, todo mundo reclama do horário, todo mundo reclama de tudo. Ouse dizer que você está satisfeita ou ouse dizer o seguinte: ah, gente, olha só, eu entendo, né, que aqui tá ruim, eu entendo que não é legal, por isso que eu tô estudando para sair daqui. Por isso que eu quero sair daqui, eu penso, eu almejo outras coisas. Ouse dizer isso. Você deixa de ser fiel àquele sistema. E aí você tem que arcar com as consequências da culpa. Porque a culpa, ela pode, nessa maneira que o Bert Helling traz e ele vê, e o pensamento sistêmico também, além, né, do Bert Helling, que o pensamento sistêmico também traz, que a culpa ela pode ser impulsionadora. Eu sinto culpa, porém eu entendo as raízes da minha culpa. É diferente, gente, da gente estar na inocência. E aí a gente está nessa fidelidade inocente, se mantendo no mesmo lugar para que a gente não sinta essa infelicidade e essa dor da culpa. Agora, se você entende tudo isso, você banca. E é isso que o autoconhecimento faz com você. É isso que o conhecimento sobre si e sobre as suas histórias e sobre o seu sistema, sobre a sua ancestralidade te entrega. Porque com esse conhecimento, munida disso, desse conhecimento, você consegue transformar as coisas. É mais tranquilo, é mais harmonioso, é mais possível. Você começa a enxergar luz no fim do túnel. Você não fica só no desespero e naquela sensação de que, gente, para onde eu vou? Por que eu tô infeliz? Por que eu tô angustiada? Por que as coisas não mudam? Porque enquanto a gente está esperando as coisas de fora, não chega. Não chega, gente. A gente tem que fazer esse movimento interno. Meus amores, foi tudo isso. Deu aqui uma interferência.
Deu aqui uma interferência, mas eu parei de falar. Como eu previ, a live hoje, né, levou mais tempo, porque eu acredito que é realmente um ato de contribuição muito grande para nós, mulheres, que a gente tenha conhecimento de tudo isso, para que a gente banque o nosso sucesso, para que a gente banque a nossa sensação de não pertencer, para que a gente banque a nossa sensação de culpa em busca daquilo que a gente quer realizar internamente, em busca de uma felicidade externa que a gente conquista através de uma felicidade e um bem-estar interno. E isso é possível. Em momentos difíceis, a gente está instrumentalizada para atravessar essas dificuldades, sem se desesperar, sem se cair, sem se maldizer. E isso o autoconhecimento te entrega, isso o alto amor te entrega. A Miriam colocou, faz muito sentido, muito aprendizado. Arro. Agradeço de coração a generosidade da escuta de vocês. Se tiverem dúvidas, podem me chamar no direct, tá? Estou à disposição. Se vocês quiserem conhecer também o meu trabalho com mais detalhes, eu também encaminho para vocês a explicação do que é a constelação, a explicação do que é o alinhamento, e a gente conversa isso em inbox. Se vocês sentiram que essa live foi de contribuição para vocês e pode ser contribuição para outras mulheres, encaminha também. Encaminha essa mensagem para outras mulheres, para que a gente vá se fortalecendo nesse lugar, tá? De potência daquilo que somos. Camila colocou, obrigada pela mensagem de hoje, Arro. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Ó, o João quer dar tchau. Dá tchau, João. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.